Olá, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio dessa 4ª temporada do Sprinter Empreendendo sobre Rodas. Eu sou Bia Bauer e esse é o videocast da Mercedes-Benz Vans, criado especialmente para você impulsionar o seu negócio sobre rodas com muita informação e troca de experiências com os maiores profissionais do mundo do empreendedorismo. Você está chegando agora? Então pode ver tudo o que rolou por aqui acessando as redes sociais da Mercedes-Benz Vans. E já aproveite para seguir a gente. No episódio de hoje, iremos além dos negócios e entraremos em um território que mistura liberdade, coragem e um novo jeito de viver. Vamos contar histórias reais de um casal que trocou a rotina por diversas experiências. Então prepare-se para abrir a sua mente com trajetórias que provam que viajar pode ser muito mais do que chegar a um destino. Os nossos convidados de hoje são a Bruna e o Pedro, que já inspiram mais de 160 mil seguidores no Instagram com o canal Abrace a Trip. Sabe o que eles decidiram fazer? Transformaram a Sprinter em uma casa e o mundo em quintal. Eles vivem como nômades, viajando de motorhome e compartilhando cada descoberta com dicas, aprendizados, lugares incríveis e tudo o que envolve esse universo do motorhome. Eles realmente aguçam a vontade de quem sonha em pegar a estrada e viver a liberdade de conhecer novos lugares, pessoas e culturas. Sejam muito bem-vindos, que prazer recebê-los aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer pra gente estar aqui por aqui também. Ai, olha, vou falar que desde que a gente marcou com vocês, todo mundo da equipe queria estar aqui, tá? Queria falar que assim, eu vou representar todos aqui, porque queriam muito conhecer a história de vocês mais a fundo e saber, assim, porque é bem peculiar, né, o que vocês fizeram e exigiu uma dose grande de coragem também. Por isso eu quero saber lá do começo, por que vocês largaram o trabalho de vocês no mercado financeiro, que teoricamente, né, mais, assim... mais garantido, vamos mais dizer. estável, Mais né? estável, na teoria. Por que vocês largaram tudo e resolveram viver na Sprinter? Então, nossa história começa em uma viagem que a gente fez pelo Sudeste Asiático. A gente saiu de férias depois de muito tempo para conseguir marcar férias juntos. A gente, quando saiu de férias, começou a pandemia no Brasil e durante a nossa viagem para o Sudeste Asiático, tudo foi cancelado, tudo foi fechado. Nós iríamos conhecer 3 países, acabamos tendo que voltar depois de conhecer só um. E aí, nisso, quando a gente voltou para São Paulo, a gente falou, cara, será que a gente realmente quer continuar trabalhando de segunda a sexta-feira e fazendo o que a gente faz? Ou será que é a hora da gente tentar fazer algo diferente, tentar sair, explorar o mundo, fazer o que a gente ama, que é viajar, porém por um período maior? A gente estava sempre acostumados a viajar de férias de 15 dias, 10 dias, e aí a gente falou, cara, acho que é a hora, né? É a hora que a gente tem para conhecer o mundo. E aí foi daí que começou a surgir um sonho. Na época, a gente inicialmente pensou em viajar de mochila. Como todos os países estavam fechados, a gente começou a pensar em formas diferentes de viajar. Nisso apareceu a ideia de um motorhome, de construir uma casa dentro de um carro. E daí começou a surgir o sonho e hoje virou o que virou. Olha que doido, né? Assim, como as coisas vão escalando e vão mudando e tudo mudou, na verdade, né? Sim. Assim, Tudo. O planejamento inicial nem era nada disso e de repente mudou. E aí esse processo de adaptação da Sprinter que surgiu aí no meio do caminho, como é que vocês fizeram? Que estudos vocês fizeram para conseguir? Porque eu imagino, aí vocês me falam, que vocês não tinham esse conhecimento. Não. De como adaptar uma Sprinter. A gente não tinha conhecimento nenhum, na verdade. O nosso único pré-requisito era que fosse uma Sprinter, porque a gente queria viajar para fora do Brasil, queria explorar o mundo com ela, e a gente pensou, que carro que vai ter peças pelo mundo inteiro? Onde a gente vai conseguir mão de obra no mundo todo? Então, o nosso único pré-requisito era ser uma Sprinter. Mas sobre tamanho, sobre as condições da Sprinter, mecânica, tudo isso a gente não tinha a mínima ideia. A gente não sabia nem onde ficava o motor, pra ser bem sincero. Diariamente a gente não tinha esse costume. A gente parava no posto de gasolina, às vezes abria a frente ali, alguém olhava pra gente e pronto, continua rodando. Aí na estrada que a gente começou a entender um pouco mais sobre isso, né? Entender como funciona, qual o nome das peças, aprendemos nomes de peças em espanhol, em inglês, agora em albanês. Então a gente foi durante a estrada aprendendo um pouquinho mais sobre mecânica.
Aí que mostra que vocês são corajosos mesmo, né? Porque não é que nem aprenderam antes, aprenderam na estrada. Ou seja, se tivesse dado qualquer questão ali, vocês teriam de se virar sozinhos, praticamente, né? Sim, Aham. Mas sim. acredito também que tenham ajuda, né? Como vocês falaram, vocês vão nas concessionárias também, o Sim. pessoal Sim. recebe vocês super bem, né? Super bem. Isso. Assim, quando eles veem a placa do Brasil no mundo inteiro, a gente sente que eles ficam muito orgulhosos de trabalhar numa empresa que eles estão vendo um carro rodando o mundo. Sim. Então é muito legal, assim, a gente vê o brilho no olhar deles quando a gente chega, e a gente sempre é muito bem atendido. Em todos os países que a gente já parou numa concessionária, a gente foi super bem atendido. Ai, que legal. E agora, você falou da placa do Brasil. Pode rodar fora com a placa do Brasil? Pode. Uhum. Olha, que interessante. Uhum. Não tem que fazer uma adaptação ou um documento especial, algo assim? Não, a gente usa exatamente o documento do Brasil mesmo para entrar nas fronteiras e tudo certo. Olha, mas isso tudo foi um estudo? Eu pergunto tanto de estudo, porque, Uhum. assim, a gente não conhece as leis, as regras dos Uhum. países todos, Sim, né? E como é que foi? Porque vocês passaram por muitos países sim. para se adaptar a eles. Como é que foi isso? A gente fez um estudo antes, realmente, para ver o que a gente precisaria para poder andar com um carro brasileiro em outros países, né? E aí, o documento principal, realmente, é o documento do carro, que é o que a gente usa aqui no Brasil mesmo. E aí, em alguns países, eles exigem um seguro específico para o carro, um seguro para terceiros. Mas tudo isso a gente vai descobrindo ao longo do caminho, assim. Não teve nada que precisasse ser feito com antecedência, estando no Brasil, por exemplo. Tá. E acho que, para ser bem sincero, o nosso estudo foi até metade do caminho. Depois foi tudo que meio que esperando acontecer, sabe? Qual o próximo país? Vamos ver o que precisa, quais são as burocracias. Precisa de Sim. seguro, não precisa? Então foi tudo acontecendo de acordo com o que a gente ia passando. Entendi, destemidos, gosto, gosto. E aí, falando em destemidos, que decidiram lá fazer, vamos construir, sei que demorou um tempinho para vocês adaptarem, né? Aí eu queria Demorou. saber esse processo. Bom, a gente primeiro foi demorou um longo período para a gente conseguir escolher o melhor carro. A gente pesquisou muito, viajamos muito, fomos para muitas cidades atrás de carros e nunca dava certo. Ou não era o valor, ou então a pessoa tinha feito a pessoa estava querendo apresentar um carro que não estava tão legal como a gente queria, até que surgiu a nossa van, que a gente carinhosamente chama ela de Madalena, e ela era uma van 2013. Ela era uma van escolar, levava crianças especiais pela prefeitura, ela estava perfeita, a gente levou um amigo mecânico que conhecia muito de mecânica diferente da gente, e ele falou, olha, esse carro tem que ser de vocês, ele tá perfeito, ela tá perfeita, é o carro que vocês estão procurando. E aí foi quando a gente comprou a Madalena, na época a gente não tinha nem garagem para estacionar ela. Exatamente. Foi uma loucura, assim, foi quando realmente a gente falou, caramba, agora vai acontecer. Porque até então era um sonho, né, de fazer tudo acontecer. A partir do momento que a gente comprou, que a gente foi registrar ela, aí a gente falou, agora o negócio vai acontecer. Agora tá sério mesmo. E aí, desde a compra até a data da saída de viagem, foram 2 longos anos de Bastante. a gente se preparando, trabalhando muito nela, comprando as coisas que precisava para transformar a van numa casa, né, na nossa casa, e também para se preparar financeiramente para sair, porque a nossa ideia era fazer um ano e meio de viagem e depois voltar para nossas antigas profissões. Então, é legal porque a gente não saiu com essa ideia, né, de viver viajando. A nossa ideia era tirar um ano sabático, conhecer vários países e voltar para nossas antigas profissões. Uhum. Mas o período de 2 anos foi realmente para a gente se preparar financeiramente e também ir transformando o nosso carro. Sim. Isso faz muita diferença também para dar confiança Faz. para vocês, né? Até, Sim. vamos supor que tivesse dado tudo errado. Até para onde voltar, né? Não Uhum. ter o acolhimento necessário caso precisasse voltar. E a gente Sim. fala muito isso também para os empreendedores, sabe? Porque a gente sabe que muitos não vão dar certo de cara, né? Mas Sim. tudo bem, volta, faz de novo, refaz. A gente tem que ter essa adaptação também. Que bom que no caso de vocês não precisou. Aham. Mas aí a gente tá falando de adaptação, né? Adaptação da van, fazendo tudo por conta própria, depois com a empresa. Aí eu queria saber assim, ó, o que vocês não faziam ideia, fora o motor e tudo mais, mas a questão do carro, já vi que você não fazia ideia, mas do motorhome, assim, o armazenamento de água, ou a parte, sei lá, elétrica, não sei, como que vocês estudaram essa parte? Olha, foram meses assim estudando outros viajantes e a experiência deles para ver o que a gente precisaria.
Então, essa parte de elétrica é muito importante, porque a gente tem geladeira, a gente tem bomba de água, então precisa de energia, a gente tem que carregar celular, computador, tudo isso demanda energia. Mas quanto de energia, né? Quanto que a gente precisa? Então, isso a gente foi estudando com base em outros viajantes, ou pessoas que já estavam na estrada, para ver o que se encaixaria para nós. A questão da água também. Quantos dias a gente queria ter de autonomia de água? Quantos dias, por exemplo, eu quero tomar banho 5 dias seguidos, preciso de uma caixa d'água que dê 5 dias de banho, pelo menos. Então... E além desse estudo todo, a gente na prática acaba entendendo muito mais, né? Mas assim, a nossa ideia desde o início foi ter autonomia para não precisar parar em lugares porque tem as opções de você viajar parando em lugares para carregar energia, para camping, né? camping. A nossa ideia foi sempre ter autonomia para não precisar parar nesses lugares, porque a gente sempre gosta de ir para lugares fora dos pontos turísticos, fora de onde a gente encontra essa estrutura toda. Então, a gente estudou bastante para ter 4, 5 dias de autonomia de bateria, sem sol, porque, para quem não sabe, a nossa energia vem de placas solares. Então, se não tem sol, não tem energia. Assim como se não tem água, que já aconteceu, da gente ficar 22 dias no deserto do Atacama, onde não encontrava água, e a gente precisava dar um jeito. Sim, curiosíssima para saber que jeito que foi esse. No caso lá, foram os bombeiros que viram a placa do Brasil e aceitaram colocar água do caminhão de bombeiro na nossa van. O Brasil salvando a gente. Legal! Nossa, porque realmente eles não precisariam fazer isso, né? Não. Foi amizade mesmo, foi simpatia, assim, empatia, eu acho, com a nossa situação. Porque é água, né, gente? Sim. Primordial para tudo. Mas espera, esse planejamento falhou em algum momento? Por que aconteceu? Não, a gente, na verdade, quis ficar mais tempo no deserto do que o previsto, e lá realmente não tem água à disposição, assim, porque a gente abastece sempre em postos de gasolina. Então, a gente pega a mangueira do posto mesmo e enche a nossa caixa d'água. Só que lá não tinha isso, não tinha mangueira disponível porque falta água, né, no deserto. Então, a gente quis estender a nossa estadia no deserto, só que não tinha água suficiente para isso. Tá bom. Que bom que os bombeiros ajudaram nesse caso. Exato. E você sabe uma coisa que até ia falar mais pro fim, mas já vou adiantar. A comunidade, em geral, dos viajantes e quem tá ali, ela se ajuda muito, né? Muito. Isso foi uma das maiores surpresas que a gente teve desde que a gente saiu do Brasil, até mesmo no Brasil. A gente descobriu como as pessoas se ajudam, as pessoas que viajam e também não só as que viajam, mas as pessoas que se identificam, que pensam, que sonham em viajar. Então, não teve um país que a gente não teve alguém que nos ofereceu algum lugar para lavar roupa, para encher caixa d'água, para descartar banheiro químico que a gente tem também. Então, sempre apareceu pessoas desde o Brasil, desde a nossa saída. E não só brasileiros, né, que na estrada estão disponíveis para se ajudar, mas todo mundo, assim, pessoas de todo lugar do mundo, a gente se identifica muito fácil, porque são as mesmas dores, né, as mesmas... A gente sempre tá com esse problema de água, problema de energia, então as pessoas entendem a nossa realidade, tá sempre um disponível para ajudar o outro. E isso mudou muito para vocês, assim, no começo, do começo para agora, de entender esse planejamento da água? Tudo bem, ali era um caso específico, mas no geral, agora eu já sei que dura tanto tempo, é assim, assim, assado, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É bem regradinho? É bem regradinho. Tá, vocês não podem sair muito, assim, não. da cabeça, tem que ser... Não, a gente tem que pensar assim, hoje eu tô abastecendo a caixa d'água, daqui 5 dias eu tenho que estar planejando um lugar para fazer isso de novo. Pelo menos 5 dias. Então a gente sabe quanto tempo a gente pode tomar de banho, quanto tempo a gente pode lavar de louça. Lavar a louça, abre, fecha, só uma gotinha assim caindo às vezes. O bom é que ficaram, não sei se já eram, mas ficaram mais sustentáveis. Muito mais. Muito mais. É engraçado que agora que a gente tá sem a nossa casa aqui, a gente vê como a gente mudou nossos hábitos, né? A gente vê o pessoal lavando louça sem desligar a torneira ali. Eu falo, meu Deus! Ou então tomando banho e se ensaboando sem desligar o chuveiro. Eu falo, não, meu Deus, quanta água tá indo embora. E porque a gente aprendeu a viver com energia. A gente não deixa mais nada ligado, porque a gente aprendeu a viver com a energia que a gente tem controlada ali. Então, isso é muito legal que a gente se adaptou e hoje em dia a gente não se vê mais gastando tanto, a gente se vê muito mais sustentável e foi um aprendizado que a gente aprendeu, um dos nossos aprendizados durante esse período. Que perfeito. Porque quando está disponível
infinito não é, né? Mas assim, com muita disposição, Sim. as pessoas não dão tanto valor, né? Ali quando tá contadinho, quando acabar a caixa d'água, acabou a caixa d'água, né? Exato. A água dali não tem o que fazer. Exato. Então, isso é muito interessante. Uhum. Bom, a gente falou essa questão da água do deserto, que foi excelente, né? A ajuda que vocês receberam. Mas eu queria saber, assim, quais outros desafios, ou algum desafio que vem à mente de vocês agora, logo que vocês saíram, vocês falaram, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro, sabe? Por que eu vim fazer isso? Que tem algum, assim, desafio Eu não que sei. venha muito em mente? Logo no início, você diz. Ou que tenha acontecido depois, mas no Tá. início que vocês falam, meu Deus, por que fiz isso? Eu acho que no início a gente saiu com muito medo. Medo de coisas que De depois... qualquer coisa. De qualquer coisa. De lugares pra dormir. Meu Deus, onde eu vou dormir? Mas aqui tá muito escuro, aqui tá muito deserto, aqui tem muita gente, aqui tem muito barulho. Foram medos que a gente não tinha porque a gente não vivia, a gente não teve um período de adaptação. A gente terminou de construir e caiu na estrada. Então a gente aprendeu tudo na marra, aprendeu tudo já rodando. Então era engraçado porque eu tinha muito medo de alguém mexer na van durante a noite. E aí a gente chegou ali no Uruguai, primeiro país, ventava muito. E durante a noite, quando venta, o carro mexe. E eu acordava a cada 5 minutos achando que tinha alguém mexendo no carro. Mas assim, era um lugar super seguro. Nunca ninguém mexeu no nosso carro. E aí, hoje em dia, já não temos mais esse problema. A gente dorme tanto em lugares desertos, sem ninguém, como em grandes centros, grandes cidades, com barulho, com pessoas passando. A gente se adaptou muito bem. Mas no início foi algo que demandou um certo tempo ali pra gente se adaptar. Sim. Sair dessa cultura do medo, né? Que a gente Aham. tem um Sim, pouco sim. aqui, né? De que tudo pode acontecer, tem que estar sempre alerta. Isso. É. Essa que é a Viver em questão, alerta, né? né? Viver em alerta. Mas a gente viu que é muito... A gente vê como é muito menos do que a gente imaginava, sabe? A gente sai com muito mais medo e, na verdade, a gente aprendeu na estrada que tem muito mais gente boa do que gente ruim, né? Olha, Então, a gente nunca teve nenhum problema. olha que interessante você falar isso, que não é a imagem que a gente tem, É, Pois é. não é? E no geral não é isso que a gente pensa. Aham. Que bom que vocês vivendo isso podem falar isso com propriedade. sim, Sim. sim. Olha, que legal. Tá, vocês falaram da água, falaram ali da energia. Agora eu quero saber a real, hein? Como é que é a divisão de tarefas? Esse assunto é polêmico. 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 Porque eu sei que tem alguém que é mais organizado e alguém que é menos. Exato. Não vou falar quem. Então, o mais organizado é ele. Sempre foi, assim. Desde que a gente morava num apartamento, ele sempre foi o mais organizado. Mas quando a gente foi pro motorhome, eu falei, meu Deus, ou você muda ou não vai dar certo. Não precisa ser tão organizado assim. É engraçado porque a gente morava junto em um apartamento de 25 metros quadrados e a gente falava, a gente vai se adaptar muito fácil, porque a gente já vive num apartamento pequeno. Só que sair de 25 para 5 metros quadrados é uma diferença gigantesca. É muito. Então, um copo d'água que aqui pode me atrapalhar, num motorhome, esse mesmo copo d'água vai parecer 10 vezes maior, porque é muito apertado. Então, a gente teve que se adaptar. Eu tive que ceder muito ao meu toque de limpeza que eu tinha. Porque, por mais que seja uma casa, é uma casa em movimento. Então, suja muito mais. Porém, é muito mais fácil de limpar, porque é pequena, né? Sim, Então, sim. eu tive que me adaptar. A Bruna teve que se adaptar bastante também. Sim. E eu acho que a questão da divisão de tarefas, hoje em dia, assim, na parte das redes sociais, de cuidar da parte do computador mesmo, eu cuido mais. Tá. Ele fica mais... Ele é o cozinheiro oficial da casa. Eu sou Ótimo. um pouco ruim na cozinha. Eu faço o básico. Ele faz a comida melhor e tudo mais. Então, essa parte de casa, ele cuida mais do que eu. Tá. Mas a gente falou que é um tema polêmico, porque as pessoas comentam no nosso canal que eu não faço nada, entendeu? Meu Deus. Bruna, você tem que cozinhar. Bruna, você tem Porque a parte de estar editando, trabalhando, a gente não grava, né? Então, muitas vezes parece que só ele faz as coisas mesmo. Aí, às vezes, eu falo pra ele, me grava lavando louça aí, por gentileza, que as pessoas precisam ver que eu faço alguma coisa. Bruna, é tipo academia. Se você não postar que foi, o Exato. músculo não cresce, entendeu? Se não postar que você lavou a louça, ninguém vai acreditar que você Exato. lavou. Tem que postar, tá pago. Tá pago. Tá pago. Mas a gente, assim, tem que ser um time. Então, se ela tá editando, eu tô lavando louça. Se ela tá postando alguma coisa nas redes sociais, eu tô fazendo alguma outra coisa. Enquanto ela tá fazendo as coisas ali, editando um vídeo, eu tô vendo a manutenção do carro. Então, a gente sempre trabalha no que cada um é melhor. Claro, Sim. ótimo. Não, é uma boa divisão de tarefas, né? Aham. Lógico. Aí, assim, claro que quem assistiu os vídeos já sabe, né? Mas para quem estiver chegando agora e não tiver assistido ainda, como que é dentro? Acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber. Tá bom, tem uma cama. Tá, e Aham. onde tá a pia? E depois, você trabalha onde? Na cama? Uhum. Assim, sabe? Sim. Como é que é?
Como é que é essa divisão? A gente tem uma casa muito bem dividida, assim, eu diria. Ela é pequena, mas tá tudo bem separadinho pra gente ter um dia a dia tranquilo, né? Uma rotina tranquila. Então, logo que a gente entra na van, tem o nosso banheiro, que é um banheiro pequenininho, mas ali fica o nosso chuveiro e o nosso porta-pote, que é o nosso vaso sanitário. Aí, do lado, vai ter a pia. E do lado da pia tem uma mini bancadinha, assim, pra você colocar escorredor de louça, essas coisas. Do lado já tem um sofá, que é um sofá frente a frente. Então, igual a gente tá sentado aqui, eu fico do lado e o Pedro fica do outro. E no fundo tem a cama, que é uma cama que tem extensão. Então, durante o dia que a gente não tá usando a cama, ela fica recolhida. Durante a noite, a gente puxa essa extensão da cama pra cima do sofá. E aí ela... Enfim, fica grande. É tudo milimetricamente. É. Assim, e aí é engraçado que as pessoas, quando veem a van por fora, né? A nossa van é uma Sprinter 415. Então, as pessoas não acreditam que lá dentro tem um chuveiro, que lá dentro tem um vaso sanitário, que tem uma cama, que tem um fogão, uma geladeira. As pessoas falam, não é possível. Aí a gente abre e as pessoas falam, caramba, que legal, dá pra viver em 5 metros quadrados. E existem pessoas que viajam em vans menores, vans maiores, todos os tamanhos possíveis, mas a gente se adaptou muito bem nesse tamanho, que é o menor tamanho de Sprinter, e hoje a gente não pensa em mudar, porque a gente aprendeu a viver nesse espaço. Às vezes, se sobra espaço, a gente até fala, nossa, tá sobrando, assim, sabe? A gente aprendeu a viver nesse... Sobrando. Olha que louco pensar isso. Sim, a gente diminuiu tudo, né? A gente... Antes cada um tinha um armário grande, hoje em dia a gente divide um armário minúsculo, Sim. a gente aprendeu a viver com um mínimo de coisas e tá super feliz assim. Ah, que E legal. eu esqueci de falar que o nosso fogão, ele tem vista, entendeu? A gente cozinha com a porta aberta da Madalena, aí a vista é variada. Às vezes é montanha, às vezes é praia, às vezes é o meio do mato. Que chato, né? Que melhor se fosse uma parede, não é? Claro. Essa é a grande vantagem, né? Que bom que é assim. E aí a questão de dirigir, porque é óbvio, né? É maior do que um carro. Sim. Então vocês se adaptaram bem também? Sim. No início, no dia que a gente comprou a van, foi desesperador, assim. Eu falei, você dirige, pelo amor de Deus, é muito grande. Mas depois a gente foi pegando experiência, né? Em estrada, assim, que tem mais espaço, a gente foi pegando mais confiança também. Tá. Hoje em dia, nós dois dirigimos. Ele dirige mais tempo. Eu dirijo mais à noite, quando precisa. Mas nós dois, hoje em dia, damos conta de entrar em lugares apertados. Sim, eu digo que eu dirijo mais e ela dirige melhor. Mas, assim, realmente, quando a gente pegou aqui em São Paulo, foi desesperador. Depois a gente foi se adaptando e é muito engraçado, porque os países vão mudando muito, né? Então, às vezes, você tá num país que as ruas são apertadas, que tem tuk-tuk, moto, de repente você tá num país que... As vias são largas. As vias são Muito largas. espaço, Estados Unidos, você não pode ficar numa velocidade baixa, senão você tem que estar sempre ali a 110, 120, então você tem que se adaptando país a país. E isso é muito legal. Isso é muito legal. O conhecimento que vocês adquirem não tem preço, né? É Sim. uma coisa absurdamente boa. Sim. E aí, assim, vocês agora falando de uma outra parte, que também é muita curiosidade do pessoal, o pessoal quer saber isso daí, por quê? Todo mundo aqui falou que queria viajar, mas a gente precisa de um planejamento financeiro, Sim. né? Que vocês fizeram a van e tal. E nisso vocês foram viajar para isso. No meio do caminho, vocês decidiram abrir o canal. Aham. Por quê? Porque a gente não queria voltar. A gente realmente saiu com a ideia de ser algo temporário na nossa vida, né? Ser um ano sabático. E a gente tinha certeza que a gente ia voltar para morar em São Paulo e voltar para o mercado financeiro. Porém, no meio do caminho, a gente viu que a gente não queria mais, que a gente queria viver na estrada, ter um estilo de vida na estrada. Nosso planejamento de estar em Nova York no Natal de 2022, a gente estava na Colômbia ainda. Então, a gente percebeu que as coisas iriam demorar muito mais do que o previsto, se a gente quisesse realmente aproveitar o caminho e tudo mais. Então, a gente resolveu abrir o canal no meio do caminho para ter dinheiro para continuar viajando por mais tempo. Pelo menos dobrar o tempo de estrada. Então, a gente ia sair de 1 ano e meio para 3 anos, esse era o nosso plano. Tá, mas assim, a gente sabe, muita gente abre canal a todo tempo. Sim. E nem sempre eles rentabilizam tão bem. Sim, Como é que sim. foi esse processo? Então, o nosso, na verdade, a gente falou, cara, vamos pro tudo ou nada, vamos tentar fazer acontecer, vamos tentar fazer esse canal ir pra frente pra gente continuar viajando, e acho que o nosso
de forma natural e muito rápido veio o retorno, né? A gente ali no Equador, na Colômbia, os vídeos começaram a ir super bem. A gente identificou que as pessoas tinham muita curiosidade, não pelos lugares, mas principalmente pelo estilo de vida num carro de 5 metros quadrados. Então, às vezes, a gente postava subindo vulcão, dormindo em vulcão, e a gente via que as pessoas queriam ver a gente fritando um ovo dentro do motorhome, a gente dormindo, como puxa a cama, porque muitas pessoas têm esse sonho. Cara, como você pode conhecer o mundo inteiro dentro de um carro, dentro da sua casa, né? Então, a gente começou a ver que as pessoas tinham muita curiosidade nisso, e nisso a gente começou a produzir conteúdo em cima disso, de como é viver com a sua casa em vários lugares diferentes. E aí, o canal começou a dar super certo, foi uma época muito marcante, porque... Para quem não sabe, né, nessa rota que sai do Ushuaia e vai até o Alasca, que é de ponta a ponta das Américas, tem um pequeno trecho entre a Colômbia e o Panamá que não tem estrada. São 70 quilômetros entre a Colômbia e o Panamá, que é um trecho de mata, ninguém passa. E aí você tem que colocar a van ou em um container e despachar para o Panamá, ou então você tem que dar a sua chave para alguém subir ela num navio e te entregar do outro lado. E é um processo que custa caro. E a gente sabia que a partir do momento que a gente estivesse do lado de lá, não teria mais a chance de voltar. Era como se a gente estivesse se desprendendo, porque qualquer problema da Colômbia para cá, a gente tá na América do Sul. A gente volta para casa, a gente dá um jeito. A gente pensa assim, a gente tá longe de casa, mas por nós mesmos a gente volta. A partir do momento que você cruza pro Panamá, não depende mais só de você, né? Porque você precisa retornar o carro também por navio. Sim. Então, era um divisor de águas ali para nós. E foi nisso que nosso canal começou a dar certo, as pessoas começaram a acompanhar mais, pedir mais vídeos, aí meio que foi tudo de forma muito natural. A gente sempre fala que se a gente tivesse pensado muito e pensado se vai dar certo ou não, talvez a gente não tivesse feito acontecer de forma tão natural como foi. Ótimo, que já uniu o útil ao agradável. Mas aí vocês não eram dessa área. O que eu quero saber é como é que vocês se prepararam para o audiovisual. Então, quem capta, quem edita, quem cuida das redes, ou da onde veio esse conhecimento? Foi ali na marra, enquanto um dirigia, o outro aprendia? Pior que foi. Foi na marra. As pessoas que veem nossos primeiros vídeos falam, cara, como vocês mudaram, porque é muito difícil você gravar vários ângulos, de vários ângulos diferentes, e aí a gente foi entendendo e comprando uma câmera melhor, antes era só com celular, a gente foi se profissionalizando durante a viagem, né? E a gente foi aprendendo realmente a fazer um vídeo legal, né? Um vídeo que traz um conteúdo interessante na prática mesmo. Porque no início a gente não tinha o costume de falar muito com a câmera. A gente gravava mais os lugares. E aí ia ver o resultado, não tinha uma história o vídeo, sabe? Só tinha imagem e música. Aí eu falava, não tá bom, tá faltando alguma coisa. Aí a gente foi começando a pesquisar mais sobre os lugares, sobre os destinos, trazer curiosidades para as pessoas aprenderem alguma coisa com a gente também, não só ver paisagem bonita, né? E aí acabou virando uma novela. Então as pessoas compraram a ideia de chegar no Alasca, que era o nosso ponto final. E todos os dias de vídeo, as pessoas sentavam ali e vibravam e comemoravam. Sim. E quando a gente chegou lá no Alasca, foi assim, foi a realização não só nossa, mas foi a realização de todo mundo que acompanhou toda essa trajetória. Então, acho que foi muito natural essa conquista do público junto com a gente e foi muito comemorado por todos, não só por nós. Legal. Sim. E é uma forma de inspirar as pessoas, né? Então, as redes têm esse poder também quando bem usadas, né? Logicamente. E vocês são super carismáticos e também se dão muito bem, né? No vídeo, falando ali. Então, se identifica. Parece que a gente conhece vocês, assim, né? Antes de conhecê-los, parecia que eu já os conhecia. Então... E acho que isso é uma coisa que também foi nosso diferencial. A gente não queria fazer conteúdo porque a gente não se achava bom o bastante. E as pessoas que andavam com a gente, que já produziam conteúdo, falavam, sejam vocês são carismáticos, vocês são engraçados, a gente brinca entre a gente, e aí a gente falou, cara, vamos mostrar a realidade? Quando tem perrengue, vamos mostrar o perrengue. A gente tem que mostrar para as pessoas que não é todos os dias que a gente cozinha de frente para uma montanha ou de frente para o mar, às vezes você vai cozinhar num posto de gasolina e tá tudo bem. A gente quis trazer esse outro lado para mostrar para as pessoas que tem dias maravilhosos, tem dias que não são tão maravilhosos assim, tem dias lindos, dias de chuva. Sim. E aí a gente sentiu que as pessoas se identificaram e continuaram com a gente. É que ficou humanizado. No fim, é isso que a gente fala bastante. A gente falou também em outros episódios aqui. Tem que humanizar, né? Tem que aproximar. Eu acho que é isso que vocês fazem muito bem, né? Então, muito bom. E aí, tá bom. Tem a monetização do canal, que dá aí um valor. Mas não é só isso. Não.
Da onde mais vem o recurso de vocês? A gente trabalha com alguns parceiros, né, que são troca de publicidade, que é a nossa maior fonte de renda hoje em dia. E também temos um financiamento coletivo, que são apoiadores do nosso canal, que estão com a gente todos os meses, apoiando com um valor simbólico e estando com a gente num grupo de WhatsApp todos os dias, assim. Ah, tá bom. É. Aí que fica mais próximo ainda. Exato. aham. Ah, é um benefício por eles Uhum. terem vocês. Isso, sim. Né? Terem Aí eles vocês sabem pertinho. os nossos planos, localização em tempo real, esse tipo de coisa. Ah, que bacana. A gente compartilha os nossos gastos mensais também. Ah, É tá como se isso. fosse um grupo de amigos mesmo, que a gente tem conversas abertas sobre tudo. Ah, que legal. É. E isso dos gastos é interessante você falar, É. porque nem todo mundo compartilha. Aham. Isso para vocês não tem problema, então, mostrar Não. quanto Não. gastou, que é. Não. Não. Até é Ah. bom para incentivar e para as pessoas verem qual é a média, né? A gente gosta de falar, existem tipos e tipos de viagem. Então, quando uma pessoa vira pra gente e fala, quanto eu preciso para cair na estrada? Quanto eu preciso para viajar? A gente não gosta de falar porque a gente sente que pode limitar a pessoa. É engraçado que as pessoas que mostram a vida na estrada, que tem canal no YouTube, que tem redes sociais, a gente fala que é 5% de quem realmente está viajando. Aham. Porque ali na estrada tem pessoas que trabalham lavando louça em restaurantes, tem pessoas que vendem artesanato, tem pessoas que vivem da aposentadoria. Então, existem estilos diferentes de viagem e preços diferentes para se viajar. Então, por isso que a gente não gosta de estipular quanto você precisa, mas a gente abre o jogo para as pessoas terem uma ideia de quanto a gente gasta. Claro, tendo ideia do estilo de vida de vocês, quanto que ela gastaria se fosse parecido, né? Sim. Exato. Que é o que vocês falaram, vocês cozinham, a pessoa pode querer comer fora, né? Então, Uhum. óbvio que isso muda o gasto e tal. Uhum. Ah, então é interessante vocês serem bem transparentes nesse Sim. ponto, né? Isso é muito bom. E agora eu quero transparência também, como sempre, como a gente está falando aqui o tempo todo. Quero saber qual foi o lugar mais surpreendente? Ou o que foi mais surpreendente? Não precisa não necessariamente ser um local. Desse tempo todo sobre rodas. Essa pergunta é difícil. muito difícil. imagino. Muito difícil. Você tem algum em mente aí? Eu acho que como primeiro ponto, eu acho que são as pessoas, mais do que os destinos, os lugares que a gente vai conhecer as pessoas, a cultura de cada pessoa, entender um pouco mais sobre a cultura sul-americana, depois chegar no Alasca, entender Sim. a cultura dos locais e por que eles caçam, por que eles pescam, sabe? Cada lugar que a gente passou tem muito uma cultura específica, e a gente, querendo ou não, vai viajando, a gente vai entrando em todas elas, e não só nos pontos turísticos. Essa é a grande vantagem de você viajar numa casa, porque quando você viajar num carro casa, né? Quando você viaja de turismo, você viaja de avião, muitas vezes você fica preso nas grandes cidades turísticas, que já perderam muito das características locais, né? Acabam virando centros turísticos e as pessoas vão mudando. Agora, quando você pega um carro e vai entrando no país, vai indo para o interior, você vai conhecendo a real cultura do país, das pessoas, e isso é muito incrível, mais do que Sim. qualquer lugar. Então, às vezes, os países que nos marcaram nem foram os mais bonitos, nem tiveram as montanhas mais bonitas ou as praias mais bonitas, mas tiveram pessoas incríveis, né? Então, Agora, recente, eu posso falar da Bósnia. Bósnia, por exemplo, é um país que nos surpreendeu muito. Não é um país que é tão turístico, porém, a gente viveu exatamente isso que o Pedro falou, de entrar na cultura do lugar, de sentar e tomar um cafezinho bósnio, que é diferente, conversar com as pessoas, entender a realidade do país. É um país que está nos surpreendendo demais. sim. E como é que você chega nessa pessoa, assim? Porque vamos pensar para uma pessoa introvertida, mas que gosta de viajar. Tô ali, parei minha van, tem uma casinha. Como é que eu vou tomar café na casa da pessoa, gente? Pelo amor de Deus, como que vocês fazem isso? Acho que por incrível que pareça, primeiro a gente tem que falar que a gente tem um coringa nisso tudo, que é a placa do Brasil. O Brasil, o mundo inteiro ama o Brasil. Que bom. É impressionante como nenhum lugar que a gente passou, as pessoas, Brasil. Então, em todos os lugares, todas as pessoas, quando vêm ao Brasil, elas querem conversar, elas querem que Elas a gente... querem saber como você veio parar aqui com esse carro. Então, foi tudo sempre de forma muito natural. As pessoas convidam a gente para tomar café, às vezes a gente tá estacionado, as pessoas vêm com presentes, com coisas pra gente. É tudo sempre de forma muito natural. Eu sempre conto uma história que a gente tava no Peru, no meio das montanhas, perto de Machu Picchu, estacionamos e duas crianças foram interagir com a gente. E as crianças falavam em Quechua, Quechua. que é a língua dos Incas. E ali era tudo no sinal, e eles queriam nos presentear, então eles traziam um peixe que eles pescavam pra gente, a gente fez brigadeiro pra Ai, eles, que legal. que eles odiaram, por sinal.
Mas assim, as pessoas, a gente acabou tendo esse contato com pessoas que nunca a gente teria se não fosse dessa forma de viagem. Exato. E acho que isso é o mais impressionante. Olha, que legal. E aí vocês diriam assim que esse estilo pé na estrada, se é que eu posso falar assim, Uhum. é para que tipo de pessoa então? Eu acho que é para pessoas que são desprendidas, assim, que não são tão, como eu posso dizer? São adaptáveis, pessoas que estão dispostas a enfrentar dias de muito calor, dias de muito frio, dias difíceis, dias mais tranquilos. Pessoas realmente adaptáveis, eu acho, Exato. né? Pessoas que estão dispostas a passar por todos os tipos É, de situação. sem nenhum preconceito, pessoas com a mente aberta, assim, porque você vai ver de tudo um pouco, né? Você vai ver muita coisa. Então, você ter a mente aberta, assim, pra ver e encarar com bons olhos, com carinho, as diferenças de cultura, religião e tudo mais, é importante. E saber que algum dia você vai ficar sem tomar banho porque acabou a água. É, Isso exato. acontece também. E isso não ser um grande problema, né? É. Não tornar isso um grande Aham. problema. Sim. Porque eu ia até perguntar isso, né? Vocês já falaram de adaptação, de mente aberta e tal. Mas tem muita gente que tá assistindo e quer começar, quer fazer, mas não sabe dar o primeiro passo. Sim. Qual seria? Eu acho que é planejamento. Planejamento. Eu acho que é planejamento. Entender realmente tanto a questão financeira, né? Importante você entender qual a sua... o que você quer na viagem, qual vai ser o seu estilo de viagem, se você vai gastar pouco ou gastar muito. Planejamento financeiro. Planejamento da parte da casa, tentar adaptar ela o máximo possível para você viver de forma confortável, não ter perrengue de água, de energia. Eu acho que tudo é questão de planejamento mesmo. E assim, o que a gente fala a gente não saiu 100% confiante, a gente saiu com muito medo também. Nunca você vai estar 100% pronto. Você tem que estar aberto para realmente o novo, para saber que vai acontecer coisas boas e coisas ruins. Uhum. Aí a questão, a gente sente que as pessoas, sempre que vem falar com a gente, as pessoas querem, tô só esperando um aumento salarial, tô só esperando o momento certo, mas nunca vai ter o momento certo. Não. É o momento que você realmente tiver confiança e cair na estrada. Fazer. É isso que a gente sente. Porque no plano das ideias tudo funciona também, né? Exato. E se não colocar em prática, não vai resolver, não vai É. fazer a coisa andar. Então, vai. Uhum. Esse é o conselho. Uhum. Se planeje e vai. Eu acho que a ideia é se planejar pra ter o básico, mas não ficar tão pressionado no planejamento, sabe? Não deixa o planejamento te prender também. Tá. Se planeja, óbvio, pra ter uma vida confortável, mas não se limite a buscar a perfeição do planejamento. Eu preciso ter tanto de dinheiro, eu preciso ter tanto de bateria, tanto de água. Não, as coisas vão se adaptando no caminho também. Tá, ótimo. E aí, essa conversa me faz lembrar, obviamente, que a gente fala muito aqui do empreendedorismo, que é isso, né? Uhum. Você fala se planejar, dar as caras, fazer, e Uhum. quebrar a cara às vezes e depois continuar. E aí eu queria saber, vocês já tinham empreendido antes? E não? Não. Não. Pelo Não. contrário, éramos duas pessoas super conservadoras, É. CLT, que tínhamos ali nossos vales de alimentação, plano de saúde, e tudo foi acontecendo na estrada, né? A transformação para hoje sermos uma empresa, né? Hoje a gente fala, nós somos, além de um casal, nós somos sócios, Sim. o projeto surgiu tudo no decorrer da viagem. E isso foi um presente que a gente ganhou da estrada, de ter a coragem de estar aberto para conhecer o novo, para mostrar o novo. Muitas pessoas também pensam em sempre ter o próximo ponto sempre no papel. A gente não, a gente resolveu deixar acontecer. Então, isso acabou se transformando de forma natural na nossa profissão. Uhum. Hoje, a gente fala que nós somos viajantes profissionais, né? A gente mostra o mundo e a gente adora. Muito melhor do que a gente trabalhava antes. Agora Que é um ponto que a gente estava até falando aqui nos bastidores, que tem que lembrar que vocês trabalham, né? Eu acho que esse é um ponto importante de dizer, porque vocês estão ali viajando, tudo, curtindo, aproveitando, absorvendo cultura, conhecimento, mas vocês estão trabalhando. Sim. Sim. E isso fica bem dividido para vocês, bem claro também para vocês. Você fala, né, Cátia, você faz mais os vídeos e tal, mas
como é que é tá na estrada e tá trabalhando? Sei lá, tá passando por uma paisagem maravilhosa lá das montanhas Sim. nevadas e você tem que editar o vídeo. Como é que é Sim, isso? várias vezes isso já aconteceu, de, por exemplo, hoje eu preciso editar vídeo e tá um sol de rachado lá de fora. Aí no dia que eu não preciso editar, tá chovendo, eu falo, sacanagem, sacanagem. Mas hoje em dia a gente leva muito bem, assim, a gente sabe que a gente precisa gravar conteúdo, depois parar 2 dias pra fazer edição, independente se tá chovendo, se tá sol. Hoje em dia a gente tem isso bem definido. E a gente gosta de reforçar porque que a gente trabalha, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente tá só de férias. E não, pra gente fazer um vídeo, existe o pré-vídeo, né, que é pesquisar sobre o lugar, trazer todas as informações, juntar tudo, depois gravar o vídeo, depois tem o pós-vídeo, que é a parte da edição, e muitas vezes isso não é mostrado, né? Então fica parecendo que a gente só viaja. Eu queria que fosse só viagem. Queria que a gente gravasse e alguém editasse pra Isso que eu ia gente. falar, quem sabe contratar em um terceiro, não? Sim. Em algum momento. E é engraçado que teve um momento que a gente voltou pro Brasil ano passado e a gente resolveu perguntar pra nossa família o que eles enxergam da gente, o que a gente faz. E aí é engraçado, a avó da Bruna virou e falou, só viagem. Mas não, tem muita coisa ali por trás. E a gente fala que a gente, quando não tá trabalhando, muitas vezes a gente quer ficar em casa, ficar dentro de casa. Por mais que a gente esteja num lugar maravilhoso, a gente quer ficar deitado assistindo um filminho, coisas que a gente faria se tivesse de folga numa rotina tradicional, né? Então, isso também acontece, porque querendo ou não estar viajando há 4 anos, durante a viagem, às vezes a gente não quer também viajar, conhecer, sair, explorar, às vezes a gente quer só ficar dentro de casa. Que nem todo mundo, né? Uhum. Ficar mais tranquilinho, depois de trabalhar bastante, né? Aproveitar um sábado e domingo, Exato. né? E aí, aproveitando, então, pegando esse gancho para falar de relação, agora a gente vai para uma parte nada técnica, tá? A gente vai para uma parte mais fofoca, talvez. Brincadeira. Mas é mais para saber, assim, porque vocês estão 24 horas juntos, todos os dias. Tudo bem, já moravam juntos e tal, tinham uma rotina. Mas e como é que é, de verdade, assim? Não ficam de bode? Não brigam? Brigamos, né? Bastante. E como resolvem, já que estão em 5 metros quadrados? Olha, confesso pra você que é difícil. Mas é justamente por estar em 5 metros quadrados que tem que resolver, porque não tem outra cama pra ir dormir. Não tem sofá, se tiver brigado. A nossa meta a gente combinou desde que saiu do Brasil, que a gente pode brigar, podemos ter discussões, mas a gente tem que finalizar o dia bem, um com o outro. Porque querendo ou não, como a gente tá na estrada, somos sempre um pelo outro. A gente não tem outras opções, então a gente tem que estar bem pra dormir bem, até porque a cama é minúscula, a gente tem que estar bem, mas isso é uma coisa que a gente levou desde que a gente saiu do Brasil. A maioria dos problemas, das discussões são geradas de algum problema que a gente teve inesperado durante o caminho, seja falta de água, seja edição de vídeo, seja internet que a gente precisa para subir um vídeo, por exemplo, e aí a gente no final do dia, a gente sempre conversa e fala, olha, a gente escolheu isso, a gente poderia estar numa casa, trabalhando no segundo, a gente escolheu arriscar, a gente escolheu estar aqui, então a gente pensa, vê que os problemas nem são tão grandes assim. A gente sempre fala que às vezes eu tô muito preocupado. Meu Deus, por exemplo, agora a gente tava para vir de volta da Albânia para o Brasil e nós fomos barrados em Montenegro. E a gente tinha um voo comprado em um dia saindo da Albânia e a gente não conseguia cruzar. E eu comecei a me desesperar. A Bruna tem que estar preparada para me acalmar e falar, calma, vamos dar um jeito. E sempre é assim, um pelo outro. Então, a gente fala que é igual uma pilha. Se um tá lá em cima, o outro tem que segurar. E se um tá para baixo, o outro tem que subir. É porque é parceria, né? Sim. Claro, de casal, óbvio que isso já seria ótimo para qualquer casal, mas como empresa também, né? Sim. Para fazer acontecer. E a gente fala que potencializa a vida em 5 metros quadrados, o relacionamento também se potencializa tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Então é muito mais fácil você brigar por problemas bobos, por você viver em 5 metros quadrados, porém a gente aprendeu a respeitar muito mais um o outro. Eu sei o momento que a Bruna quer ficar sozinha, quer ficar quieta, ela sabe também quando eu tô com muita ansiedade, ela que me acalma, então a gente hoje tem um relacionamento muito mais saudável. Bom, isso é aprendizado também, né? Sim. E aí eu queria saber uma outra coisa agora, no sentido, tudo bem que vocês falaram das pessoas, né? Mas vocês viajaram por muitos lugares, muitos mesmo, muitos 1000 quilômetros. Tem ainda um fator descoberta
uma vontade, uma coisa de, nossa, que legal que eu tô indo para lugar X? Aham. Ainda tem isso? Sim, ainda tem. Mas eu confesso que bateu um medo de não ter mais isso. Sim. Bateu esse medo. Quando a gente concluiu, foi até o Alasca, né? A gente concluiu esse trajeto pelas Américas, a gente começou a pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Será que a gente vai para a Europa? Será que a gente vai para outro lugar? O que a gente faz? Será que a gente vai se interessar pela Europa? Porque, querendo ou não, é muito fácil você repetir paisagens, né? Então, por exemplo, a gente viu montanhas nevadas e lagos cristalinos no Canadá. Na Suíça também vai ter. Mas o que vai ser diferente pra gente se sentir atraído pelo lugar, pra gente ter vontade de desbravar, né? A gente teve Sim. muito medo disso. Mas, graças a Deus, a gente teve a coragem de ir pra Europa. A gente chegou na Europa e bastou a gente chegar lá, pegar um idioma diferente, comida diferente, cultura diferente, as pessoas se tratam de outra forma, que a gente falou, não, vale a pena. Ainda tem muita coisa pra desbravar. Sim, lugares zero explorados, ou então, por exemplo, a Alemanha, as pessoas acabam indo sempre para os mesmos lugares. A gente pegou o carro e foi para os Alpes Bávaros, na Alemanha, incrível, as pessoas falaram, meu Deus, eu não conhecia essa Alemanha. E agora que a gente foi para os países ali, para os Balcãs, as pessoas não sabiam onde era a Bósnia, o que era a Bósnia, e é um povo que está super aberto para receber turistas, é um povo que sofreu muito há pouquíssimo tempo, né? Teve a Guerra da Bósnia nos anos 90, então você vê que as pessoas estão abertas para se relacionar. E aí volta muito no que a gente falou de não ser os lugares, serem as pessoas. Então a gente teve esse medo, mas da mesma forma que esse medo veio rápido e do nada, ele foi embora muito fácil também. Foi só a gente pisar na Europa, começar a rodar na Europa, Sim. que a gente perdeu esse Você medo. desapareceu. Uhum. Bom, já vi que vocês são muito bons de resolver qualquer conflito ou qualquer problema, qualquer coisa que surja, vocês resolvem rápido, né? Pensam um pouquinho e resolvem rápido. E aí é bem abrangente a minha próxima pergunta, tá? Mas vou fazê-la mesmo assim. Com tantas experiências que vocês tiveram, além de tudo que vocês já falaram, o que elas trouxeram para vocês como pessoas? Não estou falando como CNPJ, como CPF. Eu acho que me trouxe muito mais senso de adaptação mesmo. Foi o que eu te falei mais anteriormente, que hoje em dia eu sou outra pessoa, assim. Eu antes era muito regrada, muito focada na planilha, no planejamento. Hoje em dia eu sou muito mais disposta a enfrentar as diferenças e as coisas que eu vou enfrentar no caminho, sabe? De não ser realmente muito deixa eu pensar, como que eu posso explicar melhor? Não ser muito fixa naquilo, sabe? Ser mais disposta. Maleável. Isso, maleável, essa é a palavra. Tá. Maleável. Eu acho que foi o que mais me trouxe, assim, de aprendizado da estrada. E eu acho que uma coisa que também me pega bastante é a questão de saber entender que as pessoas são diferentes, tentar entender por que as pessoas são tão diferentes, né? As culturas são tão diferentes e tentar se adaptar. Então, às vezes você imagina que a gente tinha a impressão que os argentinos não gostam dos brasileiros. Na verdade, não, eles são apaixonados pelos brasileiros. Da mesma forma como a gente fala, nossa, o pessoal de tal país é muito acelerado, ou eles são muito introvertidos, não se relacionam. Você tem que tentar entender por quê, por qual motivo, da onde vem isso. E aí você vai se adaptando. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente aprendeu muito, a se adaptar de acordo com o lugar que a gente está e com as pessoas que a gente está conversando. E quebrar esses paradigmas também, né? Quebrar essa ideia de que argentino não gosta de brasileiro. É mentira! A gente nunca foi tão bem tratado igual na Argentina. Então, Sim. realmente, é você pegar o que você sabia antes e mudar completamente. Descobrir um novo mundo. E de entender que cada experiência é única. Porque às vezes uma pessoa foi maltratada lá e Exato. tomou o todo, né? A parte pelo todo. Uhum. Como se todos os argentinos não gostassem de brasileiro, Sim. porque a experiência dela foi ruim. Acho que isso também abria a mente. Acho que é o que a Total. gente tinha falado, né? Total. De ver de outra forma. E aí, agora falando da casa, como é que eu vou perguntar isso? Porque a gente fala assim, né? Vocês tinham uma casa aqui no Brasil. Agora, a Sprinter é a casa de vocês. Uhum. O que é a casa para vocês? O que é uma casa?
Pode falar. Eu acho que casa é um lugar onde a gente se sente seguro, um lugar onde a gente se sente protegido. A gente pode estar enfrentando a maior dificuldade, a gente pode estar, por exemplo, nos Estados Unidos, em Chicago, a gente pegou menos 18 graus e a gente não tinha energia solar porque a gente estava numa cidade grande com prédios gigantescos que tampavam o sol, mas quando a gente entrava em casa, na nossa Sprinter, a gente sabia que ali a gente estava seguro. Era o nosso porto seguro, eu diria. Às vezes a gente tá no meio de uma cidade caótica, barulheira, a gente só fecha a janela e fala, não, agora é o nosso lugar, nossa paz, vamos colocar uma musiquinha, acender uma vela. Fazer um refúgio, cafezinho, é nosso refúgio, refúgio. Então, acho que a casa é bem isso. A gente, hoje em dia, sabe que a gente pode estar no perrengue que for, no país que for, a gente sempre vai ter o nosso porto seguro, que é a nossa casa. Por isso que a gente se adaptou tanto, né? A gente não sabe mais fazer mala para viajar, a gente tem tudo dentro de casa. A gente sabe que se a gente não encontrar um lugar para comer, a gente entra e faz alguma coisa rápida em casa. Meu cafezinho, todas as manhãs eu passo ali, quietinho. Então, é assim, é ter essa segurança de ter um lugar nosso. Tá. Então, assim, muitos brasileiros, quando viajam e ficam muito tempo fora do Brasil, tem o que falam do homesick, né? Que é a saudade de casa. Vocês não têm homesick, então? Temos, da parte cultural do Brasil a gente tem. Gastronômica também. E de pessoas, né? Não tem jeito, o Brasil é incrível, cara. A gente, quanto mais a gente viaja, mais a gente se identifica com o Brasil, assim. E realmente, por mais que a gente esteja em casa, a gente não encontra um lugarzinho pra comer uma feijoada. Um pastel, um caldo de cana. Os amigos, sentar numa calçada e conversar com os amigos, assim, essas coisas, a gente sente saudade. Isso não tem como não sentir saudade. Brasileiro fora do Brasil que não sente saudade disso é um alienígena. Mas o legal é, a gente encontra brasileiros que nos acompanham em todo o mundo. Olha, todos os lugares que a gente viajou apareceram brasileiros e sempre foi incrível. Sempre nos trataram ou tentaram levar um pouquinho do Brasil pra gente. A gente sempre ganha farofa, a gente ganha tapioca, paçoca. As pessoas que vão nos encontrando vão sempre levando pra gente se sentir em casa, né? Sim, é o acolhimento. Sim. Isso é muito legal. Que legal. O brasileiro é muito legal. Somos suspeitos pra falar, mas tem muito disso, né? Sim. Principalmente quando a gente tá fora, é muito... Sim. Todo mundo abraça, realmente. Diferenciado, o brasileiro é diferenciado. E é reconhecido pelo mundo inteiro, porque todas as pessoas que nos receberam bem sempre falaram, porque um brasileiro uma vez foi simpático, ou então eu fui pro Brasil e alguém me ofereceu, eu quero retribuir. Então, nós somos um povo acolhedor. E a gente também tenta entender bastante de onde vem isso, nossa cultura, e tentamos sempre ser acolhedores com as pessoas, porque a gente quer que isso seja mantido para sempre. Claro, isso é bom, uma imagem excelente, né? E realidade, né? Não é só imagem, né? Realidade também. E agora falando de planos. Europa tá acontecendo, beleza. E depois? Boa pergunta. Eu sou curiosa, né? Eu sou curiosa e gosto de um furo, hein? Sou jornalista, né? Assim, sendo bem sincera, a gente não sabe o que vem depois, mas a gente não quer parar depois da Europa. Então, a gente quer continuar seguindo com a Madalena e desbravando onde ela nos levar. Então, a gente tem vontade de ir para o Oriente Médio, já é uma coisa que a gente quer fazer. África também a gente quer fazer. A gente quer se arriscar, tentar, quem sabe, chegar até a Ásia, quem sabe Oceania. Uma volta ao mundo seria o plano perfeito. O plano é o mundo. E é engraçado que quando a gente começou a pensar, né, por mais que a gente, vamos fazer uma Sprinter para ir até o Alasca, a gente tinha certeza que chegando no Alasca, nós iríamos voltar para o Brasil com ela de navio, iríamos chegar no Brasil e a Madalena, né, nossa van, iria ser passada para outra pessoa, a gente iria vender, iria fazer alguma outra coisa. Só que a gente chegou no Alasca, a van estava perfeita. Sim. De questão mecânica, perfeita, zero problemas. A gente levava nas concessionárias, o pessoal falava, não é possível que essa van passou por 20 e tantos países, pegando combustível diferente, pegando estradas diferentes, e ela estava ótima. E aí foi um grande ponto, um diferencial. Será que a gente volta com ela para o Brasil, ou será que a gente continua? E aí foi quando a gente teve a ideia de mandar ela para a Europa. E agora a gente já tá fazendo ali vários países da Europa e a gente tá vendo que ela tá com a gente, assim. Ela tá ótima. Eu sempre falo que o apelido dela a gente fala que o apelido dela é Tratorzinha, porque ela tá preparada para todos os terrenos. Todos. Então, ela tá ali agora na Europa, muitas estradas boas, mas às vezes a gente gosta de colocar ela em uns desafios. Então, a gente tá vendo... Aguenta. Agora a Ásia já tá ali pertinho, a gente pensa também, quando precisar ir para Marrocos, Egito, a gente já pensa em ir com ela. A gente vai tentar fazer o máximo de países. Já foram 30, né? Nossa. Vamos ver quantos vão
não ser. Sim, perfeito. E aí, para a gente fechar, então, eu queria saber qual o significado de liberdade de viver numa Sprinter. Ai, gente. Manda bem. É uma pergunta. Eu acho que a gente entendeu muito. A gente tinha uma ideia do que era liberdade muito diferente do que a gente Sim. tem hoje, né? Uhum. Hoje em dia, a liberdade cara, não é só a nossa vida. A liberdade é o que a gente busca sempre, né? Então a gente sempre tá querendo algo novo, algo desafiador. A gente, quando vê que já tá ficando um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, a gente sempre vai atrás de algo novo. Se a gente tá se sentindo muito. Eu falo, às vezes a viagem tá muito Nutella, Bru. A gente tá encontrando água muito fácil, lugares para dormir, vamos se desafiar. Então hoje eu vejo liberdade mais como buscar sempre uma forma de se desafiar para algo novo. Então, acho que hoje eu colocaria isso como liberdade. E você, Bruno? Eu acho também, eu concordo com ele. E eu também acho que o fato de você poder ir para qualquer lugar com ela é liberdade na prática, né? Então, a gente, às vezes, sonha muito com um destino, bota na cabeça que é o destino dos sonhos, chega lá e não é tão interessante assim quanto a gente pensava, e fala, não, tudo bem, vamos pegar e vamos com o carro para outro lugar. Eu acho que essa é a liberdade na prática de você estar viajando como Sprinter, você poder ir para onde você quiser, a hora que você quiser. Se quiser mudar de rota, tudo bem, não precisa seguir ali o planejamento, podemos ir para outra cidade, para outro país. Então, eu acho que é a liberdade na prática. Se tiver frio, a gente vai pro calor. Se tiver calor, a gente vai pro frio. Então, a gente vai se adaptando. Isso aí é total liberdade, né? Não ficar sempre parado e sempre buscando algo novo. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada. Que delícia de papo. Obrigado. Vontade de pegar e sair daqui agora do estúdio e viajar, né? Bora! Bora! Cabe mais um nos 5 metros? Mais uma, no caso? Mas isso é legal, que a gente sempre tenta incentivar as pessoas. Não, a gente nunca fala, ó, sai amanhã. Não, a gente sempre fala, se prepara, mas saiba que dá pra fazer, que é gostoso, que é possível. E é só se E vale a preparar. E pena. vale muito a pena. É isso aí, vocês são uma inspiração, assim, sem rasgação de seda, mas é uma inspiração mesmo, porque não era nada do que vocês iam fazer lá no início, né? E Sim. olha onde chegou. Sim. Então, é possível, né? Acho Sim. que é essa a mensagem para ficar com o pessoal. E obrigado, a gente tá muito feliz. Foi um papo bem legal, bem Sim. descontraído. A gente adorou. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E olha, se tem uma coisa que fica desse de todos os outros bate-papos, é a certeza de que acreditar no próprio potencial é o primeiro passo para empreender. E depois que com planejamento, estudo de mercado, investimento e mão na massa, você pode conseguir o tão sonhado negócio. E a gente te ajuda ainda mais nesse processo. Por isso, acompanhe as redes sociais da Mercedes-Benz Vans, porque sempre tem conteúdos, dicas e novidades essenciais para quem quer tirar a sua ideia do papel e levar o seu negócio para um outro nível. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo encontro. Estou te esperando, tá bom? Beijo, até lá!